Vai me deixar na tela? Uma boa noite a todos, uma boa noite a todos, uma boa noite ao nosso irmão convidado da noite, Albucacis de Paulo, seja muito bem-vindo. Vamos então dar início, com a continuidade com o nosso trabalho, diálogos e reflexões em torno de O Livro dos Espíritos. O nosso irmão Albucacis de Paulo, que é lá do Rio de Janeiro, já esteve aqui conosco, já faz parte aqui das nossas atividades aqui da casa, virtuais. É sempre muito bem-vindo, amigo. Eu que agradeço Nós vamos então fazer, antes de passar a palavra para o nosso irmão, vamos então fazer a nossa prece inicial. Então vamos convidar todos nesse momento, vamos elevar os pensamentos, sentimentos a Deus, nosso Pai, e rogando aos nossos amigos espirituais que possam nos inspirar nessa noite, que abençoe e ilumine nosso irmão Albucacis no seu lar, que possa transmitir, divulgar a doutrina espírita através do Livro dos Espíritos da melhor forma possível, que possa tocar os corações, iluminar as consciências, com o intuito de divulgar a doutrina espírita. Que os nossos amigos espirituais nos envolvam, nos protejam e abençoe e ilumine a todos aqueles que estão nos acompanhando nos seus lares, aqueles que irão acompanhar posteriormente esta live. Que nosso amado Pai Francisco nos inspire, nos abençoe e ilumine a toda essa família. E assim, Senhor, damos início com o nosso trabalho doutrinário da noite de hoje. Que assim seja. Então, vamos passar a palavra para o nosso irmão Albucacis, que ele vai, então, dar continuidade ao tema do capítulo 4, capítulo 6, o título é Vida Espírita, com o primeiro item, ainda que a nossa irmã Eva não conseguiu concluir ele, que é o primeiro item, que é o subtítulo Espíritos Errantes. Não é esse aí, não é Espíritos Errantes, eu acho que eu me adiantei aqui. Não, tá certo, é esse mesmo. Tá certo, é esse mesmo, Tá certo. E a irmã, então, ela foi até a questão 228, e aí, então, o irmão vai dar continuidade da questão 229 em diante. Então, irmão, fique muito à vontade, o tempo é todo seu. Eu vou aqui já compartilhar um material que o irmão tem para compartilhar na tela. Já vou compartilhar. Então, agradeço ao Edson, agradeço à Casa Francisco de Assis pela oportunidade de estarmos aqui para conversar. E eu quero dar boa noite a todos vocês, a Luísa Almeida, minha amiga, de Bananal, São Paulo, Getúlio Araújo, que está aí também, boa noite, Getúlio, Dulce, a Casa de Francisco, Célia Moraes, a Mauri Ângelo, os amigos, Ivan, a Fabíola Goulart. Então, sejam todos bem-vindos e digo a vocês que durante essa conversa, vou chamar de conversa mesmo, essa conversa, se vocês quiserem colocar alguma pergunta no chat e, de repente, eu conseguindo ver e sabendo responder, a gente pode entrar no assunto. E esse assunto é muito interessante porque, quando a gente fala de espíritos, é muito comum, mesmo os espíritas, ficar assim um pouco místico, E a gente ouve falar muitas coisas, E fica sabendo de muitas coisas. Outras vezes nós passamos por muitas experiências e, em vez de avaliarmos, de analisarmos à luz da doutrina espírita, nós ficamos com esse sentimento e com esse conhecimento empírico e não nos aprofundamos.
Então, a gente pode dizer, ou poderia dizer, não sei se tão corretamente, que é como se nós ficássemos místicos mesmo, místico. Acho que essa seria a palavra. E aí, quando fala da vida espírita, quando vocês pegarem lá o capítulo 6 da vida espírita, esse primeiro item, como disse o Ederson, é dos espíritos errantes. Eu não sei se foi falado na última live do Francisco de Assis, mas vocês já devem ter ouvido, sim, muitas e muitas vezes, essa expressão espíritos errantes. E como aqueles que conhecem um pouco a Bíblia, a história do povo hebreu, sabem que muitos judeus ficaram errantes, né? E só que a gente imagina que errantes vem da palavra erro. E, em verdade, errante é aquele que anda por todos os lugares, né? E aí, no caso aqui dos espíritos errantes, os espíritos errantes são aqueles que se encontram também em todos os lugares. São aqueles espíritos que estão aguardando uma nova encarnação. Então, nós poderíamos até dizer assim, que existem, em relação à encarnação, nós podemos dizer que existem os espíritos que nunca encarnaram. Então, os espíritos que nunca encarnaram, eles estão esperando a primeira encarnação e não uma nova encarnação. Então, esse seria um tipo de estado do espírito. O segundo estado do espírito é o estado de espírito errante, ou seja, o espírito que está aguardando uma nova encarnação. Espírito errante não é espírito que erra, mas é o espírito que está aguardando uma nova encarnação. Então, errante é o estado que o espírito se encontra. Então, nós temos o primeiro estado do espírito, o espírito que está aguardando a primeira encarnação. Normalmente, essas primeiras encarnações acontecem nos mundos primitivos. Mas, às vezes, por exceção, pode acontecer, por exemplo, em um mundo de expiações e provas como o nosso. Depois, tem o estado do espírito errante. Ele já encarnou e ele está na espiritualidade, ele está sem o corpo físico, o corpo carnal, vamos dizer assim, e está aguardando uma nova encarnação. Lembrando que esta nova encarnação pode ser para expiar ou pode ser para provar. Ou, se quiserem, ou essa nova encarnação, embora o estado dele seja errante, quer dizer, esperando uma nova encarnação, essa nova encarnação pode ser encarnação mesmo. Ou seja, ele encarna apenas para continuar o seu progresso. E depois temos o estado daqueles espíritos, os espíritos puros, que eles não precisam mais encarnar. Então, nós temos praticamente 3 estados de espíritos. Antes da primeira encarnação, depois que ele já encarnou e quando ele não precisa mais encarnar. Mas aí nós vale lembrar, como nós já passamos a escala espírita, que vai da questão 100 até a questão 113, os espíritos superiores são espíritos que não precisam mais encarnar na Terra. Todavia, quando por exceção,
eles encarnam de acordo com a resposta dos espíritos superiores na questão 111, esses espíritos dão para nós o exemplo daquele estado ou daquela condição que nós poderemos chegar na Terra. Exatamente, são os espíritos superiores. Então, questão 111. Então, vejam interessante. Quando fala nos espíritos superiores, nós estamos aqui na escala espírita, na questão 111, né? O espírito não precisa mais encarnar. Então, ele é um espírito errante. Se ele não precisa mais encarnar, ele não está aguardando uma nova encarnação. Então, ele não é um espírito errante. No entanto, pode acontecer dele encarnar para quê? Para cumprir uma missão. E quando essa encarnação acontece na Terra, diz os Espíritos assim, quando por exceção encarna na Terra, é para cumprir uma missão de progresso. E então nos oferece um tipo da perfeição que a humanidade pode aspirar neste mundo. Então, um espírito superior, quando ele encarna, ele não precisa mais encarnar, mas quando ele encarna, ele traz o grau de evolução que nós podemos atingir na Terra. Talvez, com certeza eu sei que a Célia Moraes, Célia Regina, o Amauri, o Evani, a Amelinha, a Thaís Rosana, a minha amiga Luísa Almeida, todos nós já estudamos isso. Mas, às vezes, quando nós estudamos essa passagem, nós não associamos essa passagem. A Sheila Viana chegou aqui, ó, ela também já deve ter estudado. Então, o que acontece? Quando nós estudamos essa passagem, que é essa escala espírita, e estudamos a questão 111, por vezes nós não associamos esta questão à questão uma das questões mais faladas na doutrina espírita, quando se fala em guia e modelo da humanidade. Quem souber a resposta, qual é o guia e modelo da humanidade, que está na questão 625, quem sabe pode escrever no chat. Olha, ninguém sabe, ninguém escreveu no chat. É impossível isso. Claro que vocês sabem, né, gente? É Jesus. E tem um comentário de Kardec na questão 625, que ele fala o seguinte, que eu vou até ler, para que eu não coloque palavras na boca de Allan Kardec que ele não falou. Ele fala assim, para o homem, Jesus constitui o tipo de perfeição moral a que a humanidade pode aspirar na Terra. Quando a gente compara essa questão 625 com a questão 111, a gente fica assim na dúvida, ora, Jesus era um espírito puro ou era um espírito superior? Na opinião de vocês. A Melinha respondeu, Jesus. Ivani respondeu. Thaís Rosana respondeu. Mas aí eu pergunto para vocês, Jesus era um espírito puro ou era um espírito superior? De acordo com a escala espírita. É interessante, né? Então, nós tratamos Jesus como um espírito puro, nós tratamos Jesus como um espírito puro e não como um espírito superior. Terezinha Apel, boa noite. Então, olha só uma coisa. Quando nós falamos que Jesus é um espírito superior, nós podemos dizer que, em verdade, ele é superior a um monte de espíritos. Nesse sentido, ele é um espírito superior.
mas no sentido da escala espírita, ele é um espírito puro. E só para clarear, quando nós vamos ler a questão 113 da escala espírita, que trata da escala espírita, que trata justamente dos espíritos puros, se você tiver com o livro dos espíritos, ou tiver com a caneta e um lápis, anota, se quiser conferir depois, né, vocês conferem. No segundo parágrafo da questão 113, eles falam assim, no segundo parágrafo e na última oração, ele fala assim: são designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Esses são os espíritos puros, são aqueles que não recebem nenhuma influência da matéria e que controlam totalmente a matéria. São os espíritos que, segundo ele, gozam de uma felicidade inalterável. Então, lembrando que os anjos, quando nós dizemos anjos de guarda, nós estamos tratando de um espírito puro. Exatamente. De um espírito que domina completamente a matéria e que não sofre nenhuma influência da matéria. Eu estou colocando isso para que vocês possam, de repente, voltar e estudar, caso vocês queiram conferir. Muito bem. Então, temos o estado de o espírito que nunca encarnou. Então, ele não está aguardando uma nova encarnação, mas apenas a primeira encarnação. Depois que ele encarna, ele fica aguardando uma nova encarnação, até o momento que ele chega a espírito superior. Os espíritos superiores, eles não estão aguardando uma nova encarnação. Se eles não estão aguardando uma nova encarnação, eles não são considerados espíritos errantes, porque errantes não é o que erra, mas é um estado do espírito que aguarda uma nova encarnação. Então, aguardando a primeira encarnação, aguardando uma nova encarnação ou não aguardando encarnação nenhuma. Embora o espírito superior possa encarnar para cumprir uma missão e o espírito puro, como Jesus, também pode encarnar para cumprir a missão, como Jesus, de, por exemplo, uma delas, né, que a gente conhece, da encarnação de um espírito puro, implantar o evangelho na Terra, ou melhor, disseminar, ou ainda, se quiserem, plantar a semente do código divino de conduta chamado por nós de evangelho. Feito esse esclarecimento, e como nós estamos estudando os espíritos errantes, vamos para a questão que está agora em voga, que é a questão que nós vamos estudar, a questão 229 e algumas seguintes, se nós conseguirmos ir passando. Muito bem, a questão 229 fala assim: por que, deixando a terra, não deixam aí os espíritos todas as más paixões, uma vez que lhe reconhecem os inconvenientes? Então, o que ele está dizendo? Que durante a nossa vida física, nós somos acometidos de paixões. Talvez
quando nós estudamos também essa questão, nós não associamos essa questão a uma questão que eu gosto muito e falo muito sempre que eu tenho oportunidade, que a Thaís, né, a Amelinha, talvez não muito, mas o Evanir, a Thaís, a Sheila, né, deixa eu ver aqui, a Mauri, né, a Célia Regina, a Luiz Almeida, esses que já estudaram comigo, já ouviram muitas palestras minhas, talvez saibam, que é a questão 909 do Livro dos Espíritos. Que, se nós quisermos, nós podemos superar as influências e, com a nossa vontade e com um pouco de esforço, vencer essas más tendências. Mas na questão 707, trata das paixões. E ele fala que a paixão está no excesso que se acresceu à vontade. Então, nós podemos dizer que a paixão é algo que a gente sofre. Sofre no sentido de como se sofresse uma pancada. A gente come um pedaço de pizza e depois quer comer outro pedaço. E a gente fala assim, eu estou com vontade. Aí a gente come outro pedaço. Ah, mas eu continuo com vontade, come outro pedaço. Então, quando a gente come pedaços em excesso, nós estamos sofrendo de paixão. Ou seja, a nossa vontade está excedendo a normalidade. Então, quando Allan Kardec pergunta, nessa questão 229, por que no mundo espiritual, que a gente deixa a matéria, ou seja, que a gente deixa o corpo físico, prestem nesse detalhe, a gente deixa esse corpo físico, ou este corpo material grosseiro, por que a gente não também deixa as nossas más paixões? Más paixões. Então, ele está falando das más paixões, nós aqui já podemos lembrar o quê? Que existem paixões, entre aspas, boas. Na verdade, todo excesso é prejudicial, mesmo o excesso de bondade, mesmo o excesso de amor. Falou que excesso é prejudicial. Só que quando é para o bem, embora seja prejudicial, pode-se fazer coisas boas. Uma mãe, por exemplo, uma mãe, ou um pai, ou um tio, ou um avô, ou um marido, ou uma mulher, que ama demais o seu semelhante, se ele não dosar este amor, ele pode prejudicar. Hoje em dia, a psicologia fala, Allan Kardec mesmo, o Evangelho segundo o Espiritismo, trata dessa questão, que nós precisamos educar as crianças desde a tenridade. E diz ele, é preferível chorar por estar educando do que chorar por não ter educado. Então, quando a mãe, quando o pai ou qualquer pessoa ama demais o outro, é comum que ele exagere neste amor, ou seja, sofra da paixão, ou seja, exceda a vontade normal em amar o outro. E aí, como todo excesso é prejudicial, ele acaba prejudicando aquele a quem ele ama. Então, a gente descobre que a falta do amor, ou melhor ainda dizendo, à luz da doutrina espírita, a falta de amar, e ser amado, ou o excesso de amar ou ser amado é prejudicial para nós
e para aquele que está nos amando, ou para quem, ou de quem, ou por quem estamos amando. Então, por que que nós não deixamos as más paixões, ou seja, por que que nós não deixamos o excesso das vontades no mundo espiritual? Eu sei que você já deve ter pego o livro dos Espíritos e já viu a resposta, né? Isso é legal. E aí nós vamos continuar, então, vendo a resposta, mas nós vamos ver essa resposta por parte. Ele começa assim: vês neste mundo pessoas excessivamente invejosas. Então, vamos pensar em alguém excessivamente invejoso. Quando a gente vê essa imagem, às vezes pode nos dar a impressão de ser uma pessoa egoísta. Será que existe diferença entre o egoísta e o invejoso? Eu, particularmente, faço uma diferença entre o egoísta e o invejoso. O egoísta é aquela pessoa que quer tudo para si e nada para ninguém. Mas o invejoso é pior. O invejoso quer tudo para si e não quer que o outro tenha. Então, vamos supor que você conviva com uma pessoa invejosa. Aí ela vê, por exemplo, um celular que você está usando, um relógio, um brinco, um cordão, um colar, um anel. E aí ela vê o anel e fala: nossa, que anel bonito, que anel lindo. Aí você fala: tudo bem, então eu vou te dar esse anel, esse cordão, essa roupa, essa blusa. E a pessoa fica toda satisfeita. Mas, coincidentemente, você está na rua junto com ela e fala assim: então eu vou te dar essa aqui, mas vamos ali, que eu vou comprar uma outra para mim. E ela vai com você. Mas na hora que você já está escolhendo, ela já não quer mais aquela sua. Ela quer aquela sua e aquela outra que você está escolhendo. E se por acaso você der também a outra, ela não quer que você compre uma igual. Ou seja, ela quer que você fique sem nada. Você não pode ter. Esta é a pessoa invejosa. Deu para perceber que o invejoso é pior. É o egoísmo doente, vamos dizer assim, é o egoísmo no mais alto grau. Obviamente que é uma opinião, mas vale para a gente pensar, né? Que às vezes não é só uma ambição. Nós podemos ter ambição de progredir, de ter, de possuir, mas ser egoísta é diferente, porque quando a gente é egoísta, a gente quer que só a gente progrida. Quando a gente é invejoso, a gente quer progredir, mas não quer que o outro progrida. E a gente faz tudo para que os outros não progridam. Ou seja, é uma verdadeira doença. E quando a gente fala que a inveja, que o egoísmo é uma verdadeira doença, a gente lembra do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Emmanuel diz que o egoísmo, que o orgulho e o egoísmo são as duas grandes chagas da humanidade. São as nossas doenças. As principais doenças nossas são o orgulho e o egoísmo. Os nossos males, os nossos sofrimentos vêm do orgulho e do egoísmo.
se nós pegarmos a questão 919 de O Livro dos Espíritos e seguirmos aqueles passos que Santo Agostinho dá, e formos analisar cada contrariedade, cada insatisfação, cada tristeza, cada dor, cada sentimento de humilhação, cada momento de intolerância, cada momento de incompreensão, se nós formos analisar, nós vamos chegar sempre no egoísmo ou no orgulho. O egoísmo, ele aparece a partir do nosso contato com a matéria. Mas o que impulsiona o egoísmo, ou poderíamos até dizer que o egoísmo é filho do orgulho, na verdade, é quando nós exaltamos a nossa personalidade. Ou seja, quando nós pensamos que somos maiores e melhores do que o outro. Então, quando nós exaltamos a nossa personalidade, achando que nós merecemos mais do que os outros, ou que nós precisamos ter mais do que os outros, ou como nós somos superiores aos outros, sempre que nós pensamos desta forma, nós estamos sendo orgulhosos. E aí, por sermos orgulhosos, merecemos mais do que o outro e estamos em contato com a matéria, então queremos tudo que é material para nós. Muito bem. Então, pensamos nesta pessoa excessivamente invejosa e Allan Kardec continua falando assim. Imaginas que mal o deixam, perdem esse defeito, ou seja, mal deixam o corpo, a gente perde esse defeito? A gente vê isso muito no popular, que as pessoas perdem um parente, um amigo, um avô, principalmente quando a gente perde alguém próximo a nós e mais velho do que nós. E aí nós começamos a pensar e até pedir para esse ente querido para que nos proteja, para que nos ajude. É um engano. Porque esses espíritos, embora possa na velhice, ou mesmo na madureza, ou até mesmo na juventude, ou até na infância, podem ter sido entes queridos, mas não eram espíritos perfeitos. Muito provavelmente não eram espíritos superiores. Às vezes, nem bons espíritos. Então, pedir para esses espíritos para nos ajudarem nas nossas dificuldades materiais, nos nossos problemas emocionais, nos nossos problemas espirituais, psicológicos, em verdade, é perturbá-los. Mas é muito comum nós imaginarmos que elas se libertaram de todo mal. É comum nós falarmos, descansou. Mas, à luz da doutrina espírita, nós sabemos que nós levamos tudo que nós somos. Nós deixamos tudo que é material. Ou agora, até melhor, a partir dessa questão. Ou deixamos quase tudo de material na Terra. Mas levamos as nossas paixões. Lembrando que essas paixões são, à luz da doutrina espírita, o excesso de vontade. Nós podemos ter muita vontade, mas esta vontade não pode ser em excesso.
Mas os espíritos continuam respondendo para Allan Kardec. Na mesma questão 229. Acompanha os que da terra partem, sobretudo os que alimentaram paixões bem acentuadas. Então, nós podemos alimentar paixões menos acentuadas, mas uma espécie de atmosfera que os envolve, conservando-lhes os que têm de mal, por não se achar o espírito inteiramente desprendido da matéria. Olha que coisa bacana, quanta coisa nós podemos tirar nesse pedacinho de pergunta, de resposta da questão 229. Primeiro, quando nós deixamos o corpo carnal, esse corpo bruto, né, esse corpo físico, nós levamos e alimentamos, vamos até dizer assim, ou continuamos alimentando essas paixões, ou seja, continuamos alimentando esse excesso da vontade. Mas nós sabemos com a doutrina espírita que nós pensamos e criamos em torno de nós uma atmosfera. Essa atmosfera que nos envolve e que nós chamamos de perispírito. O perispírito é composto de vários fluidos. E esses fluidos têm as qualidades e as propriedades que os nossos pensamentos lhes dão. Então, quando nós vamos ajudar alguma pessoa, eleve o seu pensamento, pense em coisas boas, né? Ore. Quando a gente eleva o padrão vibratório, pensando no bem, nós melhoramos não só a vibração, mas a qualidade do nosso perispírito. Tanto é que isso vai ser estudado mais para frente, mas à medida que a gente vai evoluindo, o nosso perispírito vai se purificando, ele vai ficando cada vez mais sutil. Quanto mais elevado o espírito, mais sutil é o seu perispírito. E lembrando que o perispírito é formado pelo fluido cósmico universal e suas variações, que variam de acordo com os nossos pensamentos e sentimentos. Então, nós é que damos as qualidades dos nossos fluidos e também, ou consequentemente, do nosso perispírito. Então, como o fluido universal é uma variação do elemento material, ele é matéria. Então, o nosso perispírito é matéria. Tanto que os espíritos dizem, é matéria quintessenciada. Quer dizer, é uma matéria sutil, que nós não conseguimos tocar, nós não conseguimos ver no estado normal. Então, vejam, nós, como ainda estamos em contato com matéria, nós alimentamos esse excesso de vontade. Por exemplo, se bebíamos, continuamos tendo vontade de beber. Se fumávamos, continuamos tendo vontade de fumar. Se fazíamos qualquer outras extravagâncias, continuamos tendo estas vontades. E talvez, e muito provavelmente, em excesso. Então, quando nós sentimos a vontade, nós vamos procurar aqueles que são nossos semelhantes. Seja para o campo material, seja para o campo moral, ou seja, das atitudes. Para quê? Para nos alimentarmos da atmosfera espiritual, ou seja, que envolve os espíritos encarnados. E quando isso fazemos, estamos sendo obsessores. Muito bem. E continua assim. Então, esta matéria que nos envolve, essa atmosfera que nos envolve, conserva o que nós temos de mal, conserva
o que nós temos de ruim. Que são o quê? Os nossos pensamentos e as nossas vontades. Lembrando que mesmo quando deixamos o corpo físico, não estamos totalmente desvinculados da matéria. Todo espírito, qualquer que seja o grau evolutivo, estará sempre envolto por uma atmosfera que nós podemos dizer que é o perispírito. Porém, os espíritos superiores, os espíritos puros, controlam a matéria. Mas os espíritos puros não sofrem influência da matéria. Então, eles não têm paixões. E alguns espíritos de segunda ordem, também, talvez mais propriamente os espíritos de sabedoria e os espíritos superiores, eles controlam a matéria. Eles não sofrem influência da matéria, porque eles controlam a matéria. A partir do espírito de segunda ordem, o espírito de bondade, eles já começam a controlar a matéria. Muito bem. Então, vamos dar continuidade agora na próxima questão. Acredito que todos tenhamos entendido que, mesmo perdendo o corpo físico, nós ainda estamos ligados à matéria, porque o nosso perispírito é composto de matéria quintessenciada. Muito bem. Só por momentos ele entrevê a verdade, que assim lhe aparece como que para mostrar-lhe o bom caminho. Então a gente percebe que quando nós não somos espíritos elevados, a gente perde o corpo físico, essa matéria grosseira, mas a gente ainda não vê a verdade. Mas a gente consegue vislumbrar, a gente consegue entrever por onde que a gente deve ir. Esta é a grande misericórdia divina atuando sobre nós. E vamos lembrar, como nós já falamos aqui, dos anjos de guarda, dos espíritos puros, lembrar que nós sempre temos um espírito puro, que é o nosso anjo guardião, ligado a nós. Claro que esse anjo guardião pode temporariamente se afastar entre nós, mas quando ele se afasta, ele deixa outro em seu lugar, e este anjo de guarda tem também, sob as suas ordens, como é um anjo, como é um espírito puro, espíritos superiores, espíritos de sabedoria, às suas ordens, e de outras classes. Ou seja, ele possui espíritos menos evoluídos que ele, que estão à disposição deles. Então, esses espíritos menos evoluídos podem servir de espíritos protetores, de espíritos amigos, de espíritos orientadores, e muitas vezes são até espíritos familiares que servem de instrumentos dos espíritos puros, que são os nossos anjos de guarda, para nos ajudar. Então, mesmo fora da matéria, mesmo sem o corpo físico, nós continuamos tendo esses espíritos que fazem com que nós possamos entrever um mundo feliz, entrever um estado de alegria e de felicidade
que nós, comumente, por termos muitas paixões e muitas vezes estarmos apaixonados mesmo, nós acabamos não vendo. A próxima questão, que é a questão 130, Allan Kardec pergunta: na erraticidade, ou seja, aguardando uma nova encarnação, quando nós estamos desprendidos do corpo físico, estamos fora da matéria densa, da matéria grosseira, nós progredimos, ou seja, nós progredimos como espíritos libertos da matéria grosseira? Eles respondem: pode melhorar-se muito. Vejam, nós podemos melhorar muito no plano espiritual. Tais sejam o quê? A vontade e o desejo. Estão vendo aí? A vontade e o desejo. Mas a vontade e o desejo, nós precisamos conseguir, ou se quiserem, conquistar. Porque a vontade e o desejo só depende de nós. Parece estranho falar, nós precisamos querer. Vamos fazer uma diferenciação. Nós só desejamos aquilo que nós conhecemos. O que nós não conhecemos, nós não podemos desejar. Por exemplo, se eu falar para vocês, vocês já comeram, talvez alguns tenham comido, né? Estrogonofe de geleia condensada? Talvez vocês não tenham comido. Ou de jaca, estrogonofe de jaca? Talvez vocês também não tenham comido. Se vocês nunca comeram, nunca ouviram falar, se vocês não conhecem, então vocês, como aqui agora, não fez diferença, porque não conhecem, não sabem do que se trata. Mesmo que talvez eu aguce ou procure aguçar a vontade, a curiosidade de vocês, talvez isso não surta nenhum efeito porque vocês não conhecem. Mas se vocês não conhecerem, vocês podem ter vontade de conhecer, mas não desejo. Vocês podem querer conhecer, mas não desejo. Então, para progredir, para melhorar, nós precisamos ter desejo, ou seja, já ter visto ou ter participado de momentos felizes. Então, aquele que sofre durante muito tempo, mas que já teve momentos felizes, então ele tem desejo de ser feliz. Desejo de voltar àquele estado de felicidade, àquele estado de alegria. No entanto, ele precisa de vontade. E aí vem a questão que nós falamos, que é a questão 909. Podemos vencer as nossas imperfeições, as nossas más inclinações por nós mesmos? E os espíritos dizem sim, podem. O que lhes falta, muitas vezes, é a vontade. E ainda coloca assim, quão pouco dentre vós tem vontade. E eles falam mais, vontade não, fazem esforços. Falam que nós podemos vencer as nossas inclinações más, muitas vezes, com pouco esforço. E eu não estou falando isso para vocês, não. Eu, por exemplo, preciso caminhar. Mas não tenho vontade de caminhar. Eu penso em caminhar, mas não tenho vontade. E se nos falta vontade, nós não fazemos.
nós só fazemos aquilo que nós temos vontade. Se nós não temos vontade, nós não fazemos. Obviamente que salvaguardados os atos mecânicos, os atos instintivos ou as ações instintivas. Mas para realizar, tem vontade. Então, a Silene Passos, a Miriam Passos, a Adriana Castro, a Ana Célia, a Neide, o Ronald, a Velusa, só estou falando dos meus amigos aqui, né? A Thaís Rosane, a Terezinha Apel, a Maria Amélia, que a gente chama de Amelinha, o Ivani, a Sheila Viana, o Amauri, a Célia Regina, a Luísa Almeida, olha quanta gente. Meus amigos, muito obrigado por vocês estarem aqui. Então, todos vocês só estão aqui porque vocês tiveram vontade. Talvez a palestra esteja sendo muito ruim, mas vocês, por vontade, vocês ficam para ser paciente, tolerante, compreensivo. Ok, muito obrigado. Mas todos nós que estamos aqui, estamos por vontade. O Roque Pedro chegou aqui, olha, ele só chegou aqui porque ele teve vontade. Pode ter sido acionado pela curiosidade ou pelo desejo, mas só pela vontade. Senão, sem vontade, nós não fazemos. Então, nós precisamos ter vontade. Então, nós progredimos no mundo espiritual e olha outra coisa bacana aqui nessa questão 230. Na existência corporal é que põe em prática as ideias que adquiriu. Então, a gente vai para o mundo espiritual, aprende no mundo espiritual, passa no mundo espiritual diversas experiências, mas nós vamos colocar em prática aqui na Terra. Ou melhor, nem vou falar na Terra, pode ser em outro lugar, em outro planeta, mas nós vamos colocar em prática o que nós aprendemos no corpo físico. Então, nós podemos dizer, e é por isso que quando nós estudamos lá atrás a encarnação, na questão 132, que fala que, por vezes, Deus impõe a encarnação para que o espírito progrida, mas como prova. Ou seja, como exercício daquilo que se aprendeu. Prova não é o teste, mas um exercício daquilo que se aprendeu. Vocês já imaginaram isso? Exercício daquilo que se aprendeu. Somente acontece isso no mundo espiritual. E como nós estamos aproximando o nosso horário, eu achei, para mim, passou muito rápido. Eu não sei para vocês, mas para mim passou muito rápido. Então, eu vou parar por aqui, porque essa questão é a questão 230, é a questão 230, e ainda faltaria 231, 232 e 233. Eu tenho certeza que o meu amigo Ederson vai me perdoar pelo fato de eu não terminar essa parte. Mas acredito que talvez vocês tenham tido algum proveito dessa palestra. Mas se vocês quiserem, nesses minutinhos que faltam 4 minutos, se vocês quiserem fazer alguma pergunta, fazer alguma colocação, eu estou aqui à disposição de vocês.
O Roque Pedro está falando que está aqui pelo convite da Dulcineia. Eu não sei se é a Dulcineia que eu conheço, provavelmente não, mas seja bem-vindo, Roque. Thaís Rosane está gostando. E aí, alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação? Então, eu agradeço ao Centro Espírita Francisco de Assis, à Casa de Francisco, que lembro sempre da oração, que é dando que se recebe. Então, eu tenho certeza que oferecendo para vocês o resultado do meu estudo, da minha meditação, da minha avaliação, eu estou dando do meu entendimento. Então, com certeza, eu também estarei recebendo, lembrando até a palavra de Jesus, que todo trabalhador é digno de salário. Ah, tá, então tá bom. Ah, então quer dizer que a Sildinéia é a esposa do Edson. Ô, Roque, você chegou, espero que você tenha gostado, mas já chegou aqui no momento de nós agradecermos a Deus. Eu agradeço a todos vocês, agradeço ao meu anjo guardião, ao meu espírito protetor e amigo, pelas intuições, pelas inspirações, por permitir que eu visse as ligações neste momento, para compartilhar com vocês este aprendizado. E que este aprendizado nós possamos aplicar a nós para vencermos com um pouco de vontade, com um pouco de esforço, as nossas más paixões e podermos controlar as nossas boas paixões para não nos prejudicarmos e não prejudicarmos a quem quer que seja. Jesus amigo, continue conosco e permita que nós continuemos convosco sempre. Que assim seja. Muito obrigado, irmão. O irmão já fez até a prece para nós. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez por estar aqui conosco, trazer suas reflexões e eu sempre passo para os amigos que participam conosco aqui fazendo palestra que cada um faz o seu tempo, né? Aqui ninguém bota pressão em ninguém, né? Só para o pessoal já ficar sabendo que aqui não tem, tem que concluir todo o item, né? Eu sempre deixo bem claro, se fizer uma questão que refletir bem dentro daquela questão, já está valendo, né? Não importa a quantidade, sim a qualidade. Isso é muito importante. E o irmão explanou com bastante clareza, né, com qualidade, reflexionou bem essas duas questões, bem trabalhada na noite de hoje. Semana que vem a gente dá continuidade e termina, então, este item, né, e vamos adentrar ao próximo item. Então, muito obrigado pela presença de todos também aqui que nos prestigiaram, né, prestigiaram um amigo, os amigos do Albucacis que estiveram presentes, e lembrando que hoje é dia do amigo, né? Eles vieram marcar presença aí. Viu só? Olha os amigos aí, ó. Fiquei muito satisfeito. Que bom, né? Isso é muito bom. Então, a gente agradece de coração a todos, um grande abraço no coração, amigo, a todos lá do Rio de Janeiro, da Casa Espírita Irmão Cáritas, né? Que fazem o trabalho nessa casa, de amor, de bênção. Um grande abraço no coração de todos. E muito obrigado. E até os próximos encontros. Até, muita paz para todos. Tchau, tchau.